A partir de agora, então, de certa forma, ligada à alimentação, aquelas promessas de que vão mudar, ano que vem eu vou fazer dieta, vou procurar uma academia. Enfim, ano passado a gente teve um final de ano ainda mais diferenciado do que, com certeza, a gente vai ter esse ano. Porque ano passado estávamos num momento mais crítico com relação à pandemia, né? Então, foram poucas pessoas que se encontraram, de certa forma, de uma forma discreta, ou alguns nem se encontraram. Foi tudo através aí de questões online e tudo. Mas esse ano, muitas pessoas já estão com projetos e tudo, e nessa empolgação, eu vou te contar, viu? Se estiverem empolgadas, igual eu estou, na comilança também, doutora Valéria. Eu não sei onde é que nós vamos parar, não. Que vai ser dos consultórios dos nutricionistas em janeiro, né? Pois é, o que vai ser? As pessoas estão procurando nesse período? Procuram ou deixam só pro ano que vem? Tem dois públicos muito diferenciados. Existe um público que já decidiu que no ano que vem vai começar tudo e que não é mais para fazer nada, porque o ano já acabou, né? Ele já considerou que dezembro já chegou no final. E existe um público que está adotando a postura que deve ser adotada pela maioria da população. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte: dezembro é uma época extremamente crítica, porque você tem confraternização na empresa, confraternização na família, confraternização dos amigos, confraternização, até assim, eu acho que dos amigos dos pets tem confraternização, né? Então, assim, acaba que a gente começa a ter uma ingesta calórica muito mais acentuada. Isso dado a época de festividades do final do ano, junto com o Natal e junto com o Ano Novo. Só que se a gente parar para pensar, a ceia mesmo de Natal e de Ano Novo é uma noite. Então, sempre o meu conselho para a grande maioria dos pacientes não ache que no ano que vem você vai correr atrás do prejuízo. Porque quanto mais você procrastinar o ano que vem eu decido tudo, mais você vai ganhando peso. Então, é muito melhor, por exemplo, você associar, vai ter as festas, você vai nas festas. Mas vamos fazer escolhas inteligentes, escolhas que você não vai ser tão prejudicado em relação a tudo que você dedicou até aqui. Porque tem um público que todo dia vai na academia, 5 horas da manhã está na academia firme e forte, entendeu? E esse público, colocar tudo a perder num único mês, eu acho muito injusto. E nós temos que pensar que para nós chegarmos à saúde dos sonhos, ao corpo dos sonhos, a tudo que a gente idealiza, a gente tem que viver um processo. E às vezes nós somos extremamente imediatistas. Eu quero, por exemplo, emagrecer. Não, até o Natal eu quero estar magra. Até o Ano Novo eu quero estar magra. E o paciente chega no seu consultório faltando 3 semanas para o Natal e para o Ano Novo, né? E para viagem para a praia, que agora começam as viagens para praias. Lógico que com uma moderação por conta da pandemia. Então, o primeiro ponto, deixar de ser imediatistas em relação ao resultado, entender que é um processo e não deixar procrastinar tudo para o final, tudo para o ano que vem. Vamos continuar do jeito que a gente está, como se a gente fosse um estudante de vestibular que vai fazer uma prova e que a gente tem que continuar estudando até a gente conseguir passar, é a dieta, é a saúde, é a alimentação. Então, se a gente agir desse jeito, eu acredito que todo mundo vai passar o Natal e o Ano Novo com muito equilíbrio, moderado e sem estar arrependido no dia 3 de janeiro, porque ganhou 5, 6 quilos no Natal e no Ano Novo. Você falando aí da questão da pessoa que vai o ano todo na academia, faz tudo direitinho, né? E aí perder tudo no final do ano, eu fiquei aqui abismada, Valéria. Então, quer dizer que um ano pode ser perdido assim tão rápido em questão de ganho de peso? Ganho de gordura é muito rápido. Tem Sério? pacientes que ficam com muita raiva. Eles falam, eu treinei o tempo todo, eu fiz dieta o ano todo. E aí, só que o extrapolar dos pacientes é um extrapolar fora da normalidade, né? Não é assim uma noite. A pessoa já vem no mês que ela, assim, todos os dias, desenfreadamente, para ela ter esse ganho de gordura, entendeu? Então, por que será, né? Desse exagero, assim, no final de ano, junta com ansiedade, o que é, Valéria? Esse ano é um ano muito atípico, porque no ano anterior
nós vivemos um isolamento. Então, várias festas não foram realizadas, as famílias permaneceram em casa. Então, existiu um isolamento muito forte. Esse ano já não está ocorrendo esse isolamento e as pessoas têm uma tendência natural a querer compensar o isolamento que elas sofreram o ano anterior. Então, a gente percebe um consumo desenfreado de bebida alcoólica, um consumo desenfreado, uma incidência um pouco mais acentuada de festas. E junto com essas festas vem as alimentações hipercalóricas, hiperglicídicas, que a gente tem que tomar cuidado, né? Certo. Agora, e tem também a questão, acaba que a questão emocional também influencia bastante nesse ponto, né? Você no dia a dia, lá no consultório, você é um pouco psicólogo também. Não, só nutricionista, senão o conselho vai me barrar. Não, mas acaba tendo que dar, que de certa forma tem que, não tem pessoa que chega lá e se abre com você nesse sentido. É tão interessante porque a nutrição é uma profissão relativamente nova, né? Então, ela é uma área extremamente voltada para necessidades nutricionais do ser humano. E várias necessidades nutricionais, elas estão associadas a carências afetivas. Eu estou triste, eu como mais, eu estou feliz, eu como mais. Então, isso aí tem uma certa associação emocional, sim. Por isso que é importante sempre a gente fazer um trabalho associado com o psicólogo, porque se a gente parar para pensar, a obesidade, ela é a ponta do iceberg. Ela é a ponta de um iceberg de vários problemas que a pessoa já carrega com ela durante muitos anos. E aí, quando a gente faz um trabalho associado com o psicólogo, com o educador físico, com o nutricionista, com o endócrino, o trabalho é muito completo, porque cada especialidade existe porque aquele profissional estudou especificadamente aquela área. Então, quando a gente pega os melhores especialistas e começa a fazer um tratamento em conjunto naquele paciente, o resultado é muito certeiro e é muito mais rápido. Porque às vezes a gente, o que acontece? Acontece muito assim. Chega um paciente no meu consultório, ele fala assim: doutora, fulano de tal emagreceu e eu peguei a dieta dele, ele me passou a dieta que você passou para ele. E não deu certo para mim. Para ele deu, o que aconteceu? Então, é isso que eu quero dizer. Cada profissional é individual, cada paciente tem uma característica, tem uma patologia, tem uma bioquímica. Então, por isso dessa procura do profissional é tão importante. E o que é o meu conselho para vocês em 2022, que está começando? Trabalhem com uma única palavra em todos os setores da sua vida: a constância. Porque se você tiver constância, você vai ter constância para uma alimentação saudável, você vai ter constância para fazer atividade física, você vai ter constância para planejar o que precisa ser planejado e melhorado na sua vida. Porque muitas pessoas começam e param, começam e param. E esse é o problema. Por isso que algumas pessoas não veem resultados. Então, uma pessoa que está com um corpo muito bonito, ela não está com um corpo bonito só por causa de um ano. Às vezes ela já faz 12 anos de prática de atividade física, de alimentação super saudável, e ela já chegou num nível que ela já está colhendo os resultados, entendeu? Então, esse é o meu conselho também para 2022, para vocês melhorarem a qualidade da saúde de vocês e a qualidade de vida. Constância. Gente, vou até escrever, vou fazer assim, escrever, colocar na geladeira, colocar no Minha irmã, ela tem um ditado que ela fala assim, Valéria, a única palavra que você tem que ter no seu vocabulário não desista, não desista, insista, porque até você chegar no resultado, as palavras são constância e insistência e persistência. Isso na dieta, na atividade física. Tem paciente que vai 5 horas da manhã na chuva e está lá fazendo a corrida dele, entendeu? Um japonês que é jogador de ping-pong, por exemplo, medalhista. O que você acha que ele está fazendo agora? Está comemorando as festas, jogando tudo o pé na jaca, ou ele está treinando? Então é isso que a gente precisa. É esse nível de disciplina para a gente atingir o resultado que a gente almeja. Agora, 12h48, estamos aqui com a doutora Valéria Gregório, ela é nutricionista, uma ouvinte passando aqui. A incrível conexão.
Cérebro, Esse livro, ele é fantástico. intestino, cérebro. Ele relaciona a melhora da alimentação através do intestino e com redução de sintomas como depressão, ansiedade. Então, ele preconiza o uso de probióticos, de prebióticos. É um livro fantástico. Já existem cursos especializados na conexão intestino-cérebro. Então, quando você melhora o intestino através de uma alimentação mais saudável, a sua parte cerebral, mental, de ansiedade, de depressão, ela tende a melhorar muito. E uma regra que deve ser seguida é a regra: descasque mais e desembale menos. Descasque mais alimentos, desembale menos produtos industrializados. Quanto mais alimentos naturais, legumes, verduras, frutas, lembrar a alimentação dos nossos avós, mais saudável nós iremos ser. E quanto menos conservantes nós utilizarmos na alimentação, melhor vai ser o índice de saúde e a redução da incidência de problemas relacionados a carcinogênese, por exemplo. Certo. Agora, então, para esse final de ano, qual que seria a programação ideal? Eu vou dar um caso de uma paciente minha, foi muito interessante. Eu atendi ela no dia 5 de dezembro. E ela falou assim: doutor, eu vou viajar do dia 13 ao 22. Dia 22, praticamente já chegou o Natal, depois passa só uma semana, já é o Ano Novo. O que eu faço? Eu volto à dieta em janeiro ou eu aproveito esse 5 ao 13 e depois do 13 ao 22? Aí eu perguntei para ela assim: quantos quilos você quer voltar a mais em janeiro? É uma pergunta que a gente tem que ter consciência, porque a gente não ganha peso sozinho. Existe um fator de decisão. Então, qual que é a sua decisão? Sua decisão é: eu quero estar no Natal e Ano Novo super bem. Então, vamos continuar fazendo atividade física. Durante a semana, dá para a gente fazer uma alimentação normal. Não precisa todo dia, não, agora acabou, agora é oba-oba, agora é festa, entendeu? Então, vamos trabalhar constância, moderação, equilíbrio. E eu achei muito interessante uma frase que fala assim: nós somos o que nós comemos, né? Então, vamos começar a olhar mais o alimento, assim, vai fazer bem para mim? Vai me dar mais saúde? Daqui a 10 anos, esse alimento, ele vai continuar na minha vida ou não vai fazer mais parte? Entendeu? Então, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar nessa fase de final de ano. Amadurecer mais do ponto de vista alimentar. A gente é super correto quando o médico passa remédio pra gente. A gente é super correto quando vai fazer uma cirurgia e o cirurgião passa todas as recomendações do pós-cirúrgico. Por que que a gente não vai ser correto com a alimentação? Por que que a gente tem que se burlar tanto? E aí é onde que eu falo que é a ponta do iceberg. A gente, às vezes, tem que procurar o porquê da gente estar tentando tanto escape em relação à alimentação. É um ponto importante, né? Por quê? Você sempre reflete, né? Sobre Estou refletindo e eu me coloco no lugar, não tem jeito. Eu me coloco na situação. Eu falo também para os pacientes o seguinte: do ponto de vista alimentar, né? Não existe restrição nenhuma. A sua dificuldade de obter um alimento é ir a um supermercado, né? É diferente de um remédio, que você tem que ir na farmácia, precisa de uma receita. Então, essa liberdade, imagine assim, se tivesse agora uma certa restrição em relação aos alimentos que causam mais prejuízo para a população, né? A gente fazendo uma análise, a quantidade de conservantes de alguns alimentos e o potencial carcinogênico daqueles conservantes nos preocupa muito, entendeu? E até agora a vigilância sanitária, ela já, a partir de 2022, ela já está entrando com as novas regras da rotulagem nutricional dos alimentos. E essas regras, elas vão contemplar se o alimento é alto em gordura saturada, é alto em lipídios, ele tem algum nutriente, ele vai ter que estar em maior destaque para informar melhor a população e ela ter uma noção maior do que o alimento contém. Era o que eu ia comentar com relação aos ingredientes. Aumentar um pouquinho aquela letra lá, gente. Você sabe que existe uma padronização da rotulagem, que é Verdano Arial número 8, né? Então ela é específica. Mas nessa nova rotulagem eles já estão tentando verificar essa questão. Por isso dos códigos, dos símbolos
de alto em gordura saturada, alta em gordura transaturadas, para a população ter uma visualização melhor. Até com Então, relação à nomenclatura também, tem umas denominações que... não, e é tão interessante, alguns alimentos, quando a gente vai ler no rótulo, tá parecendo bula de remédio, né? Isso. É que é tanto nome que a gente nunca falou, gente, para que serve isso? E aí eu sei que a gente tem que, por isso que eu falo, leia o rótulo e quanto menor o número de ingredientes daquele alimento, mais saudável ele é. Interessante, ó, Por gente. quê? Porque ele vai ter um valor muito pequeno de número de conservantes, número de acidulantes. E, ao mesmo tempo, lógico, a gente tem que olhar os dois lados, né? A indústria tem uma população muito grande para alimentar. Então, como que ela conseguiria alimentar tanta gente se ela não colocasse produtos que aumentassem a vida útil dos alimentos? Então, a Anvisa, ela já preconiza um valor máximo determinado para cada conservante para não causar problemas relacionados à carcinogênese, né? Certo. Só que tudo isso ainda precisa de muito estudo, muita avaliação. E é muito chão ainda para ser estudado e ser trabalhado, viu? E Em todas as áreas. que a alimentação correta, com certeza, o organismo vai ficar mais forte, a imunidade mais alta e tendente a expulsar muitas doenças, né? Eu fiz uma lista de que o paciente se beneficia em relação à alimentação correta da gente, né, nesse final de ano. Então, primeiro ponto, disposição e bem-estar. Você acorda mais disposto. Pensa à noite, você comeu churrasco, bebida alcoólica, como é que você acorda no outro dia, Joana? Meu Deus. Pesada a palavra? Então, essa disposição e esse bem-estar, ele vem através de uma alimentação mais saudável. A digestibilidade, ela fica muito melhor. O paciente com alimentação correta, é muito raro o paciente que tem uma alimentação correta não ter um peso ideal. O IMC, o peso pela altura ao quadrado, é ideal, né? Então, e eu falo sempre para todo mundo, quantas vezes no dia o seu maior pensamento é eu queria emagrecer, eu queria um abdômen ideal, eu queria tudo relacionado à melhora da alimentação que vai dar esse resultado, né? Certo. A libertação de enfermidades. Então, por exemplo, várias enfermidades, colesterol alto e pressão alta são melhoradas através de uma alimentação saudável, né? Valéria, eu vou ter que quase te interromper, mas dá para concluir, porque o tempo já acabou. Sempre o tempo parece pequeno, desculpa. Parece, viu? Mas hoje foi maior do que a última vez. Hoje aumentou 3 minutos. Não. 4. Não, obrigada, viu? O que você acha importante, então, para arrematar aí, o remate final? Para arrematar, cuide da sua saúde como se fosse o seu maior patrimônio da vida. Vai pro Instagram agora. Muitas pessoas, elas estão querendo patrimônio financeiro, patrimônio isso, só que você não vai ser nada se você não tiver saúde. Então, Nossa. E essa saúde, ela começa da alimentação, né? Então, para 2022, realmente, meu desejo, rapidão, é que vocês vejam a alimentação como uma parte da vida de vocês e não como uma válvula de escape. Obrigada, Valéria. Feliz Natal, feliz Ano Novo, gente. Para você também, boa viagem também, para você e toda a sua família. E a gente vai encerrando por aqui, então, agradecendo muito a sua companhia, a sua audiência. Excelente final de semana. Na sequência, Vitor Graf